que já começamos o podcast aqui. Just be free and happy. A coisa já tá fora do controle aqui. You know, it seems like Sabe, parece it seems like things among Christians have gotten so intense. parece que as coisas entre os cristãos estão bem intensas. You know, intense. Intensas. You know, the worship. A gente precisa de adoração, sabe? A adoração, na verdade, está muito It intensa. got so intense. Muito you know. intensa. And we need to lighten up. A gente não acendeu. A gente precisa ficar mais A leve, gente né? precisa ficar mais leve. We need to lighten up, you know. Precisa ficar mais leve, mais suave. So many conflicts, Tem muito conflito, so many disagreements. muita discordância. Who's right? Quem tá certo, Who's wrong? quem tá errado. I've been a Christian for over 50 years. Eu sou um cristão pelos últimos 50 anos. That's what's wrong with me. E é isso que tá de errado comigo. So, but you know, I've learned something. Então, eu aprendi algo. I've learned that Jesus is the answer. Eu aprendi que Jesus é a resposta. That Jesus is a person. He's real. Jesus é uma pessoa, ele é real. He has his ways. Ele tem os jeitos dele. You know, and we need to just accept Jesus. E a gente só precisa aceitar Jesus. And you know, one thing I've learned is I don't have to be right. E uma coisa que eu aprendi, Judson, eu não preciso estar certo. I have no ambition Eu não tenho nenhuma ambição about being right. sobre estar certo. And now that may not make sense to people. Pode não fazer sentido para algumas In other pessoas. words, Em outras palavras, I'm a theologian, eu sou um teólogo, but my theology mas a minha teologia doesn't have to be right. não tem que estar certa. You know, it's not my objective that I be right. Não é meu objetivo que eu esteja certo. And how I came to that conclusion was because Jesus is right. E como eu cheguei a essa conclusão é que Jesus está certo. So Jesus can deal with being right. Jesus pode lidar com o fato de estar certo. So I can be relaxed and be flexible. E eu posso relaxar e ser flexível. And have a life to listen and learn. E ter uma vida onde eu aprendo e ouço. Teachable. Ensinável. So, you know, sometimes I'm challenged Então, às vezes, eu sou desafiado by people por pessoas, because I'm so happy, porque eu sou tão feliz, I'm so free, eu sou tão livre, and they challenge what I believe. e eles desafiam aquilo que eu acredito. They challenge my theology, A minha teologia, but I'm not challenged. mas eu não estou desafiado. I say, well, show me where I'm wrong. Eu falo, tá bom, me mostra onde que eu estou errado. Por favor. I want to learn. Please help me. Por favor, me ajuda, eu quero aprender. Show me Me mostre where I'm wrong. onde eu estou errado. I'll change. E eu vou mudar. So, you know, it takes a lot of the pressure off. Então, tira muito da pressão sobre mim. You know that really helped me because That helped you? yeah, because Isso me ajudou muito. I think one of my greatest revelations, Que uma das if I minhas can say, maiores is that revelações I don't have to win an argument. é que eu não tenho que ganhar um I argumento. don't have to be right all the time. Eu não tenho que estar certo You todo know, o tempo. and I remember when I was telling the other day I was young, E outro dia, eu lembro quando eu estava falando que eu era mais jovem, and I remember winning an argument. e eu lembro como ganhar uma discussão. Ganhar argumento teológico Theologian argument. Yeah. made me happy, me fazia feliz. But now I understand Não, agora eu entendo que sometimes I win the argument, que às vezes ganhar um argumento, but I lose the heart, mas eu perco Or o lose a coração, friend. or I lose a friend. ou perco o amigo. So I'd rather be wrong. Então é melhor estar errado, I'd rather apologize é melhor pedir desculpas and fall on my knees e ficar sobre os meus joelhos and But be you with know, my friend. e estar com meu amigo. you may be right. Você pode estar certo. You may be right in the argument, No argumento você pode estar certo. but it's better to not push it. Mas é melhor não forçar. We are known
by our fruit. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. You know, we're not known by our knowledge. Nós não somos conhecidos pelo nosso conhecimento. We're not known by our theology. Nós não somos conhecidos pela nossa teologia. Show me the fruit. Me mostre os frutos. The kingdom of God O reino de Deus. is not meat, drink, theology. Carne, bebida, teologia. You know what it is? Você sabe o que é? It's righteousness. É justiça. Righteousness means Justiça significa I do the right thing eu faço a coisa certa. all the time Todo o tempo. to everybody. Para todo mundo. Doesn't matter what they do to me. Não importa o que eles fazem a mim. My responsibility is to do the right thing. A minha responsabilidade é fazer a coisa certa. And sometimes the right thing is just to keep my mouth shut E às vezes fazer a coisa certa é fechar minha boca. Come on. and not engage in a conflict E não engajar num conflito. or not take an offense. Ou não receber uma ofensa. You know, Justin, I think it would be impossible Sabe, Judson, eu acho que seria impossível for somebody to offend me. para alguém me ofender. Okay, but the kingdom of God Mas tá bom, mas o reino de Deus is righteousness. é justiça. What's next? Qual o próximo? Peace, Paz peace, Joy. and joy. e alegria. Now let's take the next 30 minutes Vamos gastar os próximos 30 minutos and try to complicate that. e tentar complicar isso. Let's argue about that. You want to argue? Discutir sobre isso. Yeah, we can. We, you, Nós, all você, of us, todos nós. we are subjects of a kingdom. Nós somos sujeitos de um reino. First, Primeiramente, we're not Presbyterians nós não somos presbiterianos, or Baptist or Methodist or batistas, or metodistas, charismatics or carismáticos. we're Christians. We're somos cristãos. kingdom people. Pessoas do reino. And the kingdom is manifest E o reino é manifesto in righteousness. em justiça. Why is righteousness important? Por que isso é importante? Because if you do the right things, you get the right results. Porque se você fizer a coisa certa, você recebe os certos resultados. And, you know, that's important to me. Isso é importante para mim. My life A minha vida has to work. tem que funcionar. My theology Minha teologia has to work tem que funcionar. in my life, Na minha vida, my family, minha família, my children, meus filhos, my finances. minhas finanças. I'm responsible for my life. Eu sou responsável pela minha vida dar certo. Not have a lot of theories or a lot of theology, Não ter muitas teorias, teologias, but something that's working. mas algo que esteja funcionando. And how I know it's working, E como eu sei que está funcionando, that if I do the right thing, se eu fizer a coisa certa, just the right thing. apenas a coisa certa. And one of the values of the scripture is the scripture shows you the right things to do and how to respond. E uma das coisas, dos valores da escritura, é que ela te mostra como fazer a coisa certa. You know, if your enemy attacks you, E se o inimigo te atacar, love him, pray for him. o ame e ore por ele. You know, if someone steals from you, Se alguém te roubar, make it a gift. assuma como um presente. It's impossible to steal from me. É impossível roubar de mim. If somebody wants it, just take it. Se alguém quer, é só pegar. I'll get another one. Eu vou ter outro. Anyway, so That's right. You're right. The other day, I think it was 2 years ago, someone stole a bicycle from me Então, eu acho que 2 anos atrás alguém roubou uma bicicleta de mim. in my building. I got, Meu prédio. I got a little upset. Eu fiquei um pouco bravo. And then I told, why he had to steal it? E eu pensei, por que ele teve que roubar? He just would come to me and ask me, I would give it to him. Ele só podia vir a mim e me perguntar, eu daria pra ele. He'd say, sir, I want your bicycle. I say, okay, you can have it. E se ele falasse, olha, eu preciso da sua bicicleta, tá bom, That pode really pegar. happened with me. I thought, why? I'm angry because you had to steal it. Why don't you just come and say, tô bravo I que want to você steal your roubou. bicycle. Can you please give it to me? I give it to you. Era só perguntar que eu daria. so he didn't have to sin.
Então ele não teria que pecar. I know, people, whoever watches this, Quem quer que esteja assistindo isso? they're going. I don't know if they take us seriously or not. Eu não sei se eles estão levando a gente a sério ou não, Judson. But I'm telling you, there is a way. Mas eu tô falando, tem um jeito There's a way of seeing things, de ver as coisas. and I think most people, Eu acho que a maioria das majority of pessoas, Christians, a maioria dos cristãos, they're not looking like the Bible says. Let your eyes look right on. e eles, acho que eles não estão vendo as coisas da maneira certa, como a Bíblia diz para você They're ver. not looking at the scriptures correctly. Eles não estão olhando as escrituras corretamente, They're not looking at the world correctly. não estão olhando para o mundo corretamente They're definitely not looking at the church correctly. e definitivamente não estão olhando a igreja corretamente. So we need the church needs a change of vision. We need to see differently. Então a igreja precisa mudar a sua visão e ver as coisas diferentes. I think we need to see Jesus differently. A gente precisa ver Jesus diferente. And but that's a personal thing that comes from personal search, personal relationship. Isso é algo pessoal que vem de um relacionamento pessoal. I'm sorry to cut you, but Desculpa te cortar. can you I know you for a long time, Eu te conheço por muito tempo and one of the reasons that I respect you e uma das razões que eu te respeito is because you value your relationship with Jesus porque você valoriza seu relacionamento com Jesus more than anything else. mais do que qualquer outra coisa. And that's one of the things that we learn from you. E essa é uma das coisas que nós aprendemos com você. And right now we are I would say a crisis among so many nations E agora a gente tem, eu vou dizer, como que uma crise em muitas nações in the church. na igreja. Say. And I think that the answer is because we are valuing something else Eu acho que a resposta é porque a gente está valorizando outra coisa and not Jesus. e não Jesus. So I just feel like you say, why don't we just go back to valuing our relationship with Jesus? E eu sinto que é como você falasse, por que a gente não volta a valorizar nosso relacionamento com Jesus? I love pastors, I love leaders, Eu amo pastores e líderes. but some, I used to love. no, Eu também amarro. yeah, we're gonna have to cut that. Tô bravo com ele. That part we're gonna cut. You can cut that. Yeah, we cut that part. Nós vamos cortar essa parte aqui, fazer como fala, o corte e tirar. But we are valuing. I love people. We love people. Nós amamos pessoas. But somehow we are valuing the people more than we value our relationship with Jesus. Mas às vezes a gente valoriza as pessoas mais do que o nosso relacionamento com Jesus. So just can you just tell us a little bit about that? Yes. In your ministry, I always saw you valuing your relationship with Jesus. Porque no seu ministério eu vejo isso. Você pode falar um pouco disso pra gente? Sure. Actually, it's hard for my brain Na verdade, é difícil pro meu cérebro to even conceive anything different. até conceder alguma coisa diferente disso. In other words, to me, it makes no sense. Pra mim, em outras palavras, é como se não fizesse sentido. I heard someone preacher say the other day. Eu ouvi um pregador falando outro dia. He was supporting the Bible, the integrity of the Bible, Ele estava apoiando a integridade da Bíblia. and he talked about those very religious people, strict biblical people that say, well, we're standing on the Bible. E ele estava falando sobre aquelas pessoas bem estritas, religiosas a respeito da Bíblia, que eles falavam, nós estamos pela Bíblia, totalmente a favor da Bíblia. And the preacher said, E o pregador disse, why would you want to stand on the Bible por que você gostaria de ficar de pé pela Bíblia when you can sit quando você pode sentar in the presence? na presença? In other words, Em outras palavras,
Do you get it? Why you want to stand, Você entende? Por que você quer take a position on a book tomar um lugar num livro when you can sit with him quando você pode sentar com ele in the premises? nas primícias? Oh, you didn't get that, did you? Ah, você não entendeu isso. Você entendeu? So I'm not taking away from the Bible, Eu não estou tirando nada da Bíblia. but Jesus said to the Pharisees, to the most religious people, Mas Jesus falou aos fariseus, para as he pessoas said, mais "Look, religiosas: you search the scriptures vocês procuram nas escrituras because you think in the scriptures, porque vocês acham que nas escrituras you have life. você tem vida. But it's the scriptures that testify of me." Mas são as escrituras que testificam a respeito de mim. Keep going. Keep going. Keep going. Continue. I was fortunate Eu fui muito feliz to have had a miserable life de ter uma vida miserável, most of my life. a maioria da minha vida. I heard the gospel the first time when I was 27 years old. Eu ouvi o evangelho pela primeira vez quando eu tinha 27 anos. I was raised in a difficult, dysfunctional family. Eu fui criado numa família difícil e disfuncional. And I was probably the most dysfunctional of them all. E eu provavelmente era o mais disfuncional dentre toda a minha But família. when I met Jesus, Mas quando eu conhecia Jesus, February 20 de fevereiro 1971, 1971, I met Jesus. eu conheci Jesus. Did you hear me? I met Você ouviu? Jesus. Eu conheci Jesus. I met a person. Eu conheci uma pessoa, I met a man. um homem. I fell in love with a Eu man. me apaixonei por um homem. I love a man. Eu amo um homem. His name's Jesus. O nome dele é Jesus. My advantage in that was A minha vantagem nisso era: that there was no competition não havia competição for him. para ele. Nothing competed for him in my life. Nada compete com ele na minha vida. I'd never been part of a church. Eu nunca fui parte de uma igreja. See? So church and church life Igreja e vida de igreja had no effect on me at all. não me afetou de jeito nenhum. I just knew Jesus. Eu só conheci Jesus. Come on, somebody. Vamos lá, alguém. I just knew him. Eu só conhecia ele. I didn't need an organization. Eu não precisei de uma organização. I didn't need a Eu denomination. não precisei de uma denominação. I actually didn't even need a theology Na verdade, eu nem precisei de uma teologia, because I knew a man, porque eu conheci um homem, Jesus. Jesus. So he is my passion, Come on. Ele é a minha paixão. you know. Okay, so it's hard for me to relate to those who somehow want to put Jesus or make him a theology or make him a church icon, or I don't. My brain doesn't even relate like that. Então, para mim é difícil colocar Jesus como uma teologia, como um ídolo, um ícone. Para mim é difícil falar desse jeito. So we know that we know that Jesus loves the church. A gente sabe que Jesus ama a igreja. I'm not sure I do. Eu não sei se eu amo. Nós vamos cortar isso também. I'm gonna cut that too, okay? I'm not sure I do, because Por quê? what I see, my vision, what I see Porque o que eu vejo, is that all the doctrines, all of the theology, porque aqui todas as doutrinas e teologias, all of the systems, todos os sistemas, all of the structure todas as estruturas of the church world do mundo da igreja is in conflict está em conflito with the purpose, with the person of the Lord Jesus. com a pessoa de Jesus Cristo. And we attempt to portray him E a gente tenta enquadrá-lo as a church person, as a member of a church. como um membro de uma igreja. So consequently, when Like an people institution. come into their congregations, Então, quando as pessoas vêm às congregações, they have a totally different expectation. eles têm uma expectativa totalmente diferente. You know, you and I were together in
a meeting some months ago, Eu e você estávamos juntos num encontro alguns meses atrás. I knew why you were there. I never knew why I was there. Eu sabia porque você estava lá, mas eu não sabia porque eu estava lá. That's kind of normal for me, you know. Isso é tipo normal para mim. But the leader Mas o líder, of this group, he said to me, or he said publicly to me, ele falou publicamente a mim. he said, Dan, tell us what you do to get into God's presence. Ele disse: Dan, fale para nós o que você faz para entrar na presença de Deus. What do I do? O que eu faço? I said, I'm never out of God's presence. Eu nunca saí da presença dele. You know, I'm never out of His presence. Eu nunca tô fora da presença dele. What do I do to get into His presence? I'm never out of His presence. Como que eu faço para entrar? Mas eu nunca saí. If I was out of His presence, I would shrivel up and blow away. I guess I don't know what. Se eu estivesse fora da presença dele, eu ia morrer, ia explodir, não sei. And I don't want to know. Eu não quero saber. But see, that wasn't just a smart answer. It wasn't just a I don't know. Não foi uma resposta muito inteligente, foi tipo, That's né? the truth. Mas é a verdade. I'm never out of His presence. Eu nunca tô fora da presença dele. Neither are you. Nem você. Neither are you. Nem você. Where do we get that doctrine, that theory, that theology that we come in and come out and come in? Aonde que a gente aprendeu essa doutrina onde a gente entra e sai da presença dele, entra e I sai? don't know, Judson. Maybe some Eu não people sei, do that. Judson. I don't know. Algumas pessoas fazem isso, mas eu não sei. But if they're doing that, they don't have to. Mas se eles estão fazendo isso, eles não precisam. We are provided a seat, A gente recebeu um lugar, a place to sit down um lugar para a gente se assentar in the Lord Jesus. com o Senhor Jesus. I take that seriously. E eu acho isso muito sério. So I don't need Então eu não preciso a church, de uma igreja, an organization, uma organização, a denomination. uma denominação. Now, Agora, do I attend church? do I? Once in a while. Ah, se eu vou para a igreja, sim, eu vou, Once in a às while. vezes, Yes, I do. Once in a while. uma vez ou outra. In fact, we're recording this on Saturday. Na verdade, a gente está gravando isso no sábado I'm planning to visit a church tomorrow. e eu estou planejando visitar uma igreja amanhã. Am I going there to find Jesus? Eu estou indo lá para encontrar Jesus? No. Não. I've already found Jesus. Eu já achei Jesus. As a matter of fact, I plan on taking him. Na verdade, eu estou planejando levá-lo comigo até lá. See? Am I going there because of the worship? Eu estou indo lá por causa da adoração? No. Não. My best worship is in my home. A minha melhor adoração é na So minha I'm casa. going there Então eu estou indo lá to worship. If there's any worship, para adorar se tiver alguma adoração. I have my own definition of worship. Eu tenho minha própria definição sobre adoração. And if we're already cutting some of this video out, I'm not even going to talk about E it. se a gente está cortando esse vídeo, editando, não vou falar muito não. But I'll go back to the question. Vamos voltar para a pergunta. My goal for my life, O objetivo para minha vida. you know, what motivates me, O que me motiva. what has motivated me for over 50 years, O que tem me motivado pelos últimos 50 anos. what gets me up out of the bed in the morning Que me tira da cama toda manhã. and gives me purpose for the day E me dá propósito para o dia. is my relationship, my intimacy, my friendship with Jesus. Meu relacionamento, intimidade e amizade com Jesus. And I know that from the Scripture Eu sei que das Escrituras that there is a high call of God tem um alto chamado de Deus in Christ Jesus. em Jesus. I happen to know what that call is. E eu sei qual chamado que é. Not
lot of people don't seem to know what that is. Parece que muita gente não sabe o que é. And now I know what that is for me. E eu sei o que é para mim. So that's my goal. Então esse é o meu objetivo. Now, in my ministry, Então no meu ministério, I also have a secondary goal. eu também tenho um segundo objetivo. Here's what separates me, perhaps, or distinguishes me from typical church leaders. É aí que eu sou distinto dos outros líderes de igreja. Pastors Pastores have made their ministry fizeram do seu ministério their goal. o objetivo deles. Okay. Yeah. They've made their ministry their goal. Fizeram o ministério deles o objetivo deles. My goal, O meu objetivo my objective in my ministry no meu ministério is to simply be faithful é simplesmente ser fiel with my ministry. com o meu ministério. But that's not my goal in my life. Mas esse não é o objetivo da minha vida. If ministry is my goal Se o ministério é o meu objetivo and my identity, e é a minha identidade, then if the ministry is good, I'm good. então se o ministério tá bom, eu tô bom. If the ministry crashes, I crash. E se o ministério acabar, eu acabo. If the ministry suffers, I suffer. Se o ministério sofrer, eu sofro. But if my relationship with Jesus Come on. and my priesthood to Jesus is my goal, Mas se o meu relacionamento e o meu sacerdócio com Jesus é o meu objetivo, it can't crash. não pode acabar. It can't go down. Não pode ir para baixo. It can't. Não pode, não tem como. So that way, with my intimacy with Jesus him as my goal, Então, sendo Jesus e a minha intimidade com Ele o meu objetivo, then my life is stable. então a minha vida é estável. My purpose never changes. Meu propósito nunca muda. I'm not up one day and down the next. Eu não tô para cima um dia e no outro dia eu tô para baixo. I don't have all this warfare, Eu não tenho todas essas batalhas espirituais these battles that typical Christians have. que típicos cristãos têm. It's somehow evangelical theology De alguma forma, a teologia evangélica has somehow put the devil right side by side with Jesus. colocou o diabo lado a lado com Jesus. I won't tell you. Eu vou te falar. Jesus is not intimidated by the devil. Jesus não é intimidado pelo diabo. Come on. I mean, it's not a contest. Não é uma disputa. It's not a contest. Não é uma disputa. Oh, man. No. Por favor. You know. And so I spoke with someone yesterday, one of my ministry sons, and Dos meus filhos do ministério, eu falei ontem com ele. I've learned to listen to how people talk, and because their words reveal their vision of what they see. Eu aprendi a ouvi-los, né? Porque as palavras revelam a visão deles. And some people almost feel obligated to share their warfare like we expect. E algumas pessoas sentem I don't know como if se elas têm que I don't know compartilhar, se if sentem I'm making any obrigadas. sense, but things are just negative. Tipo assim, eu não things sei. are hard. Tipo assim, como as coisas são difíceis, a batalha espiritual delas, elas se sentem obrigadas a compartilhar aquilo. Listen, if you want to aggravate me, Sabe, se você quer me irritar, of course you don't want to argue about it. e claro, você não quer me irritar, But you don't want to come to me and start saying to me how hard this is. e você não quer vir até mim e dizer quanto aquela coisa é difícil. Oh, Dan, this is so hard. Oh, Dan, isso é muito difícil. I say, Eu fico. I start growling, E eu começo a rugir. I say, so you want something easy? E você quer algo fácil? Yeah, you want something easy? Você quer algo fácil? I can tell you something easy. Eu posso te falar alguma coisa fácil. Go get a job Vai trabalhar selling Toyotas. e vender uns Toyotas. That's right. That's easy. Isso é muito fácil. Yeah. You want something easy? Você quer algo fácil? Então isso é fácil. If you want something real, Mas se você quer algo real, if you want something to live for, algo para viver, if you want something to die for, para morrer, Come try on. Jesus, Come on. tente Jesus and you'll be free. e você será livre. Can't kill a dead man. Você não pode matar um homem morto. I died with Christ. Eu morri com Jesus. I'm not even a citizen of this world. Eu nem sou cidadão desse mundo. I'm a citizen of the kingdom. Sou cidadão I'm do reino. resurrected.
Eu estou ressurreto. When he died, I died. Quando ele morreu, eu morri. When he was raised, I was raised. Quando ele ressurgiu, eu ressurgi. When he overcame, I overcame. Quando ele venceu, eu venci. Come on, somebody. Vamos lá, alguém. You know, what he took from me, O que ele tomou de mim, what he obtained for me, o que ele obteve por mim, it's personal with me. é pessoal comigo. I want it. Eu quero. Everything he died for, A tudo aquilo pelo qual ele morreu, to purchase for me, para me comprar. I want it. Eu quero. Real bad. Sinceramente, I want it. eu quero. So that's my posture. Então essa é a minha postura. Jude, that's my posture. Essa é a minha postura. Jesus is number one to me. It has nothing to do with religion or theology. Jesus é número 1 para mim, não tem nada a ver com religião ou teologia. I agree with that. Eu concordo com isso. And you mentioned something, Você mencionou algo. actually two things. Na verdade, duas coisas. That's you met someone, you met Jesus. Você conheceu alguém, você conheceu Jesus. So when you go to the scripture, Então, quando você vai para as it's Escrituras, because you want to serve Jesus. You want to serve the one you found better, right? você quer servir So- a Jesus, quem você conheceu, de uma maneira melhor. Sometimes they don't get it. Então, as pessoas às vezes não entendem. Our passion for the scripture Nossa paixão pela Escritura. is because the scripture show us Jesus. Porque as Escrituras nos mostram a Jesus. Hey, the way how we are so in love with the Bible, O jeito pelo qual a gente é tão apaixonado pela Bíblia. because the Bible is the one that show us Jesus. Porque a Bíblia é a única que nos mostra Jesus. Reveal us A Jesus. gente vê Jesus. That's why we are so in love with the Bible, Por isso que a gente é tão apaixonado pela because the Bíblia. Bible points to Jesus. Porque a Bíblia aponta para Jesus. And I just want to emphasize this. Eu só quero enfatizar isso. It's Jesus. É Jesus. Say that again. It's Jesus. É Jesus. One more time. No, Mais uma vez. Jesus. Jesus. You know, the reason why we are so in love with the Bible, A razão pela qual estamos tão apaixonados com a and when I palavra. wake up in the morning, I grab my A Bible gente acorda de manhã e quando eu acordo de manhã pego minha Bíblia. because I know Porque eu sei that the Holy Spirit is going to guide me through the scripture, que o Espírito Santo vai me guiar pela Escritura. so I can come closer to Jesus. Então eu vou mais perto de Jesus. So the Bible is not a weapon for me to fight with my brother. Então a Bíblia não é uma arma para eu lutar contra o meu irmão. The Bible is not a weapon for me to boast, Não é uma arma para eu me orgulhar. or a platform for me to stand up and say, "Here I am, I'm better than you." Ou uma plataforma para eu subir e dizer, olha, eu sou melhor que você. It is. It is how I love that man. É tipo, cara, eu amo aquele homem. I love that man. Eu amo aquele homem. So how can I please him? Como que eu posso agradá-lo? How can I come closer to him? Como que eu posso chegar mais perto So the dele? Holy Spirit taps in my shoulder. Então o Espírito Santo toca no meu ombro. I know about a book. Eu sei sobre o livro. Come with me. Let me Vem show comigo e you. eu vou te mostrar. So that's what Dan is just saying to us. É isso que Dan tá falando pra And gente. this makes me so excited. Isso me deixa muito feliz. This excites. Hey, we're gonna cut this. We cannot be excited in a podcast. A gente não pode ficar And then I'm feliz no out. I'm podcast. leaving right Então now. vou embora, But ciao. Não pode ficar empolgado no podcast. Não. Well, you know, Sabe, you're right. você tá certo. I met Jesus Eu encontrei Jesus without any theology, without any doctrine, sem nenhuma doutrina ou teologia. by experience. I experienced him. I met him. I Mas experienced eu him. experimentei a Jesus. But I grew to know him Mas eu cresci em conhecê-lo in the pages of my Bible. nas páginas da minha Bíblia. So both are important. Então eles são importantes. Because as a theologian, I could have known my Bible, but not known him. Como teólogo, eu pude conhecer a minha Bíblia, mas não conhecê-lo. You know, the Bible reveals him, but it doesn't replace him. A Bíblia revela a Jesus, mas não substitui Jesus. It doesn't replace him. Não substitui. Because what are you going to do? You don't have a Bible. Porque o que você faz quando você não tem uma Bíblia? And the Bible
The Bible requires A Bíblia requer understanding. entendimento. The Bible is a book of revelation, not a book of information. Well, it can be just information. A Bíblia é um livro de revelação e não só de informação, mas também pode ter informação. A theology makes the Bible a book of information. Teologia faz da Bíblia um livro de informação. The Holy Spirit makes the Bible a book of revelation. O Espírito Santo faz da Bíblia um livro de revelação. So the Lord has made it in such a way. Can you say that again? Say that again. Pode falar isso de novo. Theology, Teologia, the Bible, theology. How did I say it? Theology makes the Bible a book of information. The Holy Spirit makes the Bible a book of revelation. faz da Bíblia um livro de revelação. So without the Holy Spirit, it's just words on a page. And the Apostle Paul was clear Sem o Espírito Santo é só um livro com palavras. that it is the Spirit that gives you life. E o apóstolo Paulo foi claro quando disse que é o Espírito que dá vida. But listen to this. Ouça isso. But the letter Mas a letra of the Bible da Bíblia will kill you, vai te matar. make you keep you spiritually dead. Te mantém espiritualmente morto. Yeah. Yeah, that's a bit heavy, Isso é um pouco pesado, né? but the Bible says that. Mas a Bíblia fala isso. You know, the letter kills, A letra mata. the Spirit brings life. Yeah. O Espírito vivifica. So, the Lord has made it where anybody can own a Bible, O Senhor fez de um jeito onde qualquer um pode ter uma Bíblia. but only the Holy Spirit can reveal Jesus in the Bible. Mas apenas o Espírito Santo pode revelar Jesus na Bíblia. So, if we are subjects of information, Então, se estamos sujeitos a informações, we can be absent of revelation. a gente pode não ter nenhuma informação. There is a sequence, a protocol Tem uma sequência, um protocolo with information. Com informações. Information, everything comes to you and to me Tudo que vem a mim e a você, as information. como informação. Everything Tudo comes as information. vem como informação. But if the information somehow attracts your attention, Mas se a informação de alguma forma atrai a sua atenção, that information can become revelation. essa informação pode se tornar uma revelação. It transcends mere information. It becomes revelation. Transcende mera informação e pode se tornar uma revelação. And if you pursue the revelation, E se você perseguir a revelação, the key to everything a chave para tudo is pursuit. é perseguir. You must pursue him. Você tem que persegui-lo. So revelation Então, revelação can be transformed information can be transformed into a revelation. Então, informação pode ser transformada numa revelação. But you must pursue the revelation Mas você tem que perseguir a revelação to understand the application. para entender a aplicação. Because revelation without application Porque revelação sem aplicação is like faith without works. é como fé sem obras. You see. So like the Jews, the honest Jews, Como os judeus honestos, they read the scriptures eles leram as escrituras, not for information, não para informação, but to understand something that they were not doing, mas para entender algo que eles não estavam fazendo, that the scripture required them to do. que a escritura os requeria que os fizesse. So what about if Christians read the Bible like that? E se os cristãos lessem a Bíblia desse jeito? Show me what to do. Me mostre o que fazer. How I pursue, how I apply the scripture. Como eu persigo, como eu aplico as escrituras. So information Então, informação can transform into revelation pode se transformar em revelação
which provides you an O que application te dá a aplicação which results in que transformation. resulta em transformação. So we are changed. Então nós somos mudados, We are transformed transformados into that same image naquela mesma imagem. as we look at the glory. Enquanto olhamos para a glória. Who is the glory of God? Quem é a glória de Deus? It's a person. His É uma name is pessoa Jesus. e o nome dele é Jesus. So as we see him, Então, enquanto vemos a ele, we go from information about him então a gente vai, a partir de uma informação sobre ele, to revelation of him, de uma revelação dele, to how to pursue him, a como persegui-lo and how to be transformed e como ser transformado into that same image. na mesma imagem. So when we see him, Então, quando nós vemos, we'll be like him nós vamos ser como ele, because we will see him porque nós vamos vê-lo as he is. como ele é. Can somebody say, come on, somebody? Alguém pode dizer, vamos lá, alguém? This is good. It's good. This is Isso é good. bom, isso é muito bom. So there's always a process. Então, tem sempre um processo. We call it the process of maturity. Então, a gente chama o processo da maturidade. The process of pursuit Processo da busca and participation, e a participação, application. a aplicação. We must be doers of the truth. A gente tem que ser não somente aqueles que ouvem, mas aqueles que fazem Truth is not a doctrine. da verdade, fazem a verdade, que não é só uma doutrina. Truth is a person. Verdade é uma pessoa. It's a person. And so when Jesus came to the earth, Então, quando Jesus veio à Terra, he came to do something. ele veio fazer algo, He came to accomplish something. veio completar algo. Yeah. We need to do something. A gente precisa fazer algo. You know, the danger, Então, o perigo that's not the best word, não é a melhor palavra, but the alternative is mas a alternativa that we become doers. é que a gente se torne possamos nos tornar aqueles que so fazem. we have this theology that says that what I do, Nós temos essa teologia que diz my religious activity, que aquilo que eu faço, minha atividade religiosa, is what saves me. é o que me salva. See, that's the deception. Isso é um engano. You know, you're not saved Você não é salvo in order to, because of what you've done. You can do nothing to save yourself. pelo que você fez. Você não pode fazer nada para se salvar. You have to accept grace and free. Você tem que aceitar a graça. But see, so many watching, if anybody watches this, Tem muita gente assistindo isso. Se tem alguém assistindo, né? you know, there's this subtle deception Tem um engano sutil that confuses religious works, que confunde atividade religiosa, that somehow your work, what you produce, que de alguma forma aquilo que você faz, o que você produz, increases your stature with Jesus, aumenta a sua estatura com Jesus. or that somehow you earn something Ou que de alguma forma você ganha algo of God's grace and favor. a favor e graça de Deus. In reality, there's nothing you can do Na verdade, não tem nada que você possa fazer to earn something. para ganhar algo. What you do O que você faz is you are you're not doing something in order to gain something. você não está fazendo para ganhar algo. You're doing the same thing because you've already gained something. Você faz porque você já ganhou algo. So it's not in order to, it's because of. Não é por causa de, mas é porque eu recebi algo. It's not because in order to. It's because That's of. good. That's good. It's good stuff. Muito bom. Muito bom. Very good. Very good. You happy, dude? Tô feliz. I'm happy. Now you're on camera now. Tô na câmera, tô falando a verdade. Tô I'm on feliz. camera, yeah, I'm happy. Eu ouvindo essas coisas, So listening to these things, meu coração fica queimando para dar
interromper. My heart keeps burning to not interrupt you. Isso é maravilhoso. That's wonderful. O evangelho é muito simples The gospel is so simple, e nós temos feito ele tão complicado. and we turn this to be so Se complicated. nós entendemos esses princípios simples das Escrituras. If we understand these simple principles of the scriptures, Outro, eu sei que nosso tempo é meio curto, I know our time is short, mas eu queria que você falasse um pouquinho but I wanted you to talk a little bit sobre o que você mencionou um pouco antes, of what you mentioned sobre assentar. about sitting down. Por exemplo, For example, em Salmo 110, Psalms 110, 110, I think, o salmista diz, the psalmist says, assenta-te, falando de Jesus, né? talking about Jesus, Assenta-te à minha direita, sit down by my right side até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. until I put your enemies as a footstool of your... Yeah. E eu amo esse verso, So I love these verses porque eu descobri que não fala só sobre Jesus, because I find out that it's not only about Jesus, mas pode ser sobre mim but também. it can be about me too. Porque eu estou assentado Because I am seated com with Jesus. Jesus. Isso muda tudo. That changes everything. Da maneira como eu vejo guerra espiritual, The way I see warfare, a maneira como eu vejo as coisas. the way I see things. E há alguns meses atrás, A few months back, a gente estava ministrando we were ministering, e eu senti como se o Espírito Santo falasse comigo. and I felt like the Holy Spirit was talking to me. Judson, Judson, você precisa escolher onde você vai assentar. you need to choose where you're gonna sit. Você pode assentar com Mical, You can sit with Michal, the wife of David's wife, Michael. Ou você pode assentar com os serafins que estão vendo a glória enchendo a terra. or with the seraphims that are seeing the glory and filling the earth. Ou você pode assentar comigo nas regiões Or you celestiais. can sit with me in the Dependendo do heavenly lugar que places. você senta, Depending on the place you have your seat, você vai ver diferente. you're gonna see differently. Se você escolhe se assentar com Mical, If you choose to sit with Micah, você vai ver a vergonha de Davi. you're gonna see the shame of David. Se você se assenta com serafins, If you sit yourself with seraphims and você the vai ver angels, minha glória enchendo a you're terra. gonna see my glory filling the earth. Se você escolhe assentar com meu filho, If you choose to sit with my son, se você aceita o sacerdócio de if Melquisedeque, you accept the Melchizedek priesthood, você vai ver completamente diferente da grande maioria. you're gonna see completely different Então, as the quando você majority. fala sobre assentar, So when you talk about sitting down, meu coração queima, my heart burns porque eu acho que Deus está chamando a igreja because I think the Lord is calling the church para assentar em um outro lugar, to have their seat in another spot, não na cadeira de criticar not in the seat of criticism ou vendo tudo que é ruim. So good. or judging what is good or wrong. You're listening? This is so good. Você tá ouvindo isso? É muito bom. Eu sei que é algo que você tem falado. I know it's something you've been talking about. Fala para mim alguma coisa sobre isso. Can you say something about it? Yes. Sim. The things you've mentioned, As coisas que você mencionou. Psalm 110, Salmo 110. you know, come sit with me Venha se sentar comigo, till I make your enemies your footstool. até eu fazer os seus inimigos como estrado dos seus pés. This day I've begotten you. Esse dia eu te escolhi. You are my son forever, my priest forever after the order of Melchizedek. Você é o meu sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. There's two ways, Judson, to look at that. Tem dois jeitos, Judson, de olhar para isso. You can look at it from your place seated with Jesus, Você pode olhar para esse lugar como assentado com Jesus, or you can look at it as something that's yet for the future. ou você pode olhar como algo para o futuro. What you need to see, O que você precisa ver that's already happened. é o que já aconteceu. It's already happened. Já aconteceu. Jesus has already sat at the right hand of the Father. Jesus já se assentou à destra do Pai. His enemies are already under his feet.
Os inimigos já estão debaixo dos seus pés. And you are already seated there with him. E você já está lá sentado com ele. And you already are a priest of the order of E Melchizedek. você já é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. But if you put that into the future, Mas se você colocar isso para o futuro, then it's something that you're moving toward. que é algo então que você está se movendo para lá. It's not something that you live in as a revelation today. E, então não será algo que você vive hoje, como uma revelação para hoje. That's the change Essa é a mudança that people need to make. que as pessoas precisam fazer. Into the Levitical priesthood, E no sacerdócio levítico, the priest never sat. o sacerdote nunca sentou. They stood daily, Eles ficavam de pé diariamente, offering their sacrifices. oferecendo sacrifícios. But the Melchizedek priesthood Mas no sacerdócio de Melquisedeque is where you sit. é onde você se assenta. You are Você está seated now agora assentado at the right with Jesus at com the right Jesus hand of the à Father. destra do Pai. You can't as long as that is a anticipation of a future event, Enquanto isso for uma antecipação do evento futuro. it will never happen. It will never happen. Se você não vê como algo para hoje, nunca vai acontecer na sua vida. You need to enter into that now. Você tem que entrar nisso agora. That answers a lot of things. Isso responde muitas coisas. Why some of us are so busy and occupied, Porque muitos de nós estamos de pé, ocupados, stressed in the ministry, estressados no ministério, sick in the ministry, doentes no ministério, holding heavy burdens in the ministry, carregando fardos pesados no ministério. because we are looking for a reward that will come, Porque a gente está olhando isso como um evento futuro. and not we are right now in this. Not não- living in the reality So of it. Vivendo na religion, realidade disso. religion kind of take us to that. Então a religião nos leva para esse lugar. I have to do it. Eu tenho que fazer, I have to work. eu tenho que trabalhar, I have to prove. eu tenho que I provar, have to stand. que ficar de pé. But the grace and the mercy of God Mas a graça e a misericórdia de Deus make us seated right now. This nos is faz assentar. You know, the only thing Abraham did A única coisa que Abraão fez to become the father of our faith para ser o pai da nossa fé was believe foi acreditar that what God had promised que o que Deus prometeu, he could perform. come on. ele poderia cumprir. That's all he did. É tudo isso que ele fez. That's all he did. Tudo isso que ele fez. He believed Ele creu. that what God had promised he was able to perform. O que Deus prometeu, ele poderia cumprir. I believe that. Eu acredito nisso. I believe that. Eu acredito nisso. I believe that what he promised Que o to que me ele prometeu para mim and demonstrated in Jesus, e demonstrou em Jesus, he's already done it. ele já fez. So, you know, I'm a student Então eu sou um estudante of what we call quantum physics. do que a gente chama de física quântica. And in that realm, E nesse lugar there is no time and space. não existe tempo nem espaço. You know, there's no time and space. Não tem tempo nem Everything espaço. is here now. É tudo aqui agora. You know, and everything is a reality now. Tudo é realidade para agora. But that if we cooperate with the Holy Spirit, Então se a gente cooperar com o Espírito Santo, He's going to show us ele vai nos mostrar that we are now que nós estamos agora everything we're going to be. The Bible says, "Now are you a son of God." A Bíblia diz: agora vocês são filhos de Deus. But it does not yet appear Mas ainda não aparece what you shall be. o que você mostra. Why doesn't it appear? Why doesn't it yet appear? Por que ainda não aparece? Because you haven't seen it. Porque você ainda não viu. Wow. When you see it, Quando você vê, it appears. vai aparecer. Wow. That's good. So we need to see it. Nós precisamos ver. The challenge of leadership Então o desafio da liderança is to see, é ver, is to begin to see é começar a ver. from the throne position De um lugar onde você está no trono and let our thought
our thinking, thought patterns E deixar com que o nosso padrão de pensamento make a transition faça uma transição from what is in the future para aquilo que está no futuro, to what is right now. do que está no futuro para o que está agora. It's not an easy transition because it violates Não é uma transição fácil porque viola every human reason, toda a razão humana. all of that we've learned our whole life. Tudo aquilo que a gente aprendeu nossa vida toda. You know, I'm standing on the promises. You know, Sabe, I'm eu tô standing on the promises of God. firme nas promessas do Senhor. I'm not standing on the promises of God. Eu não estou firme nas promessas I'm do Senhor. sitting in the presence. Estou assentado na presença. Now, right now, Agora. I need to see that. Eu preciso ver isso agora. And I'm eliminating all of the yes but. Eu estou eliminando todos os sim, mas... Yes but. Sim, mas... You see, in that realm there is no yes but. Nesse lugar não tem sim, mas... There's only yes. Só tem sim. There's only yes. So if people will would yield to the Holy Spirit. Se as pessoas se renderem ao Espírito Santo. You know, all the works, the Todos os effort, trabalhos, os esforços. and probably with you and me, Judson, Provavelmente com você, comigo, Judson. nobody's worked harder Ninguém trabalhou mais duro than we have. que nós trabalhamos. Nobody's worked harder. Ninguém trabalhou mais duro que nós trabalhamos. Nobody's tried harder Ninguém tentou mais do que nós. than you have and I have. Do que você tentou, do que eu tentei. But I discovered Mas eu descobri. I don't receive more from God by trying harder. Eu não recebo mais de Deus por tentar mais vezes. I receive more Eu recebo mais by resting, enquanto eu descanso. by receiving, by Enquanto eu yielding recebo. Enquanto eu me rendo to what He's already done. para aquilo que ele já fez. Why do I have to work for what's already mine? Por que eu tenho que trabalhar por algo que já foi feito? And it really Já é meu. has to do with the change in the way we think. E tem a ver com a transição de pensamento. Change the way we think. If he can help us see, E se ele pode nos ajudar a ver what are you seeing? o que você está vendo. Pastor, what are you seeing? Pastores, o que vocês estão vendo. Are you just seeing more of the same? Você só está vendo mais do mesmo? Is all of your efforts, Todos os seus esforços, sacrifices, sacrifícios, determination, determinações, what's it produced? o que isso está produzindo? Has it produced righteousness, peace, and joy? Está produzindo justiça, paz e alegria? Has it produced rest? Descanso? Have you ceased from your own labor? Você já parou do seu próprio trabalho? Você já descansou? Probably not. Talvez não. But that place and position Mas esse lugar e posição is available to you. está disponível para você. It's available to you. Está disponível para você. Turn your eyes Coloque seus olhos upon Jesus. em Jesus. Look full in His wonderful face. Olhe atentamente para sua linda And the things seu lindo of the rosto. world E as coisas do mundo will become strangely dim vão se tornar estranhas para você. as you what's the word of that song? It's a old hymn. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim. As coisas deste mundo vão desaparecer, vão ficar pequenas. The things of the world need to become strangely dim to us As coisas do mundo têm que desaparecer as we look into His face enquanto olhamos para os olhos dele. and are transformed into His glory. E seremos transformados na sua glória. The same glory. Na mesma glória. He said, "My glory I give to you. Ele disse, a minha glória eu dei para você. My joy A minha alegria
You don't have to produce joy. Joy is a gift. Você não tem que produzir alegria. Alegria é um dom. We don't have to produce glory. Glory is a gift. Que produzir glória. Glória é um dom. It's presente. ours for the receiving. It's ours for the asking. It's ours for the releasing. Está aí para todos. Jesus. We must enter into our rest. A gente tem que entrar no nosso Cease descanso from our own labors. e descansar do trabalho das nossas próprias mãos. Yeah. Hallelujah. When I don't know how we're going to finish that. Eu não sei como é que a gente vai terminar isso. Tchau. Bye bye. Não esquece de dar um like, não esquece de indicar o canal. Acho que a gente vai continuar aqui. God is good. Thank you, Dan. bom. Thank you. Thank Obrigado, you. Dan. Thank you, Amir. Thank you, Amir. Obrigado, Amir. Amir. Thank you, Bom demais. Everson. Thank you, Isabella. Thank you, Al. Yes, yes, yes. Thank you, couple of angels. Yes, hallelujah, hallelujah. The angels desire to look into these things. Come on. Os anjos, The angels desejam saber sobre essas are coisas. excited about this conversation. Eles adoram essa These are conversa. things that's not revealed to them. São coisas que não são reveladas a eles. They can hear these things from us, Eles podem ouvir essas coisas da gente, but they didn't need to be saved. mas eles não precisaram ser salvos. You know, they didn't. We're actually, Na verdade, no offense, fellas, sem ofensa, meus amigos, we're better Yeah. nós somos melhores. than them. Better in what sense? Melhor em que sentido? Better in the grace and the favor of God upon our life. Melhor na graça e no favor de Deus sobre nós. Because He's not raising us to be servants. Porque Ele não está nos preparando para ser servos. He's raising us as sons. Ele está nos preparando para ser filhos. There's a huge difference. Tem uma grande diferença. Deus, é diferente. É verdade. He never said to an angel, Psalm 110, Salmo 110. Ele nunca disse a um anjo: Mas meu filho. you're my son. Come on. Você é meu filho. Ele nunca prometeu He never promised herança para um anjo. Inheritance to an angel. There. There is no angel that's going to have inheritance. Nenhum But anjo you vai and I, ter we're going to have Herança. inheritance. Mas eu e você teremos. What is the inheritance? What E did qual que é a herança? What did God say to Abraham? Come on. Qual que é a What did herança? God say to O Abraham? que Deus falou para Abraão? You are my exceeding great. I am your exceeding great reward, inheritance. God, Eu the sou a Father, sua the herança. Son is our inheritance. Deus Pai, Deus Filho Our é a nossa inheritance is herança. a person, A nossa herança é uma Uau. pessoa. Wow. not a mansion in heaven, Não é uma mansão no céu. not a golden streets of heaven. Não são ruas That's de ouro. good. That's good. I don't even want that. You know, nem that quero makes isso. sense when Jesus prayed to the Father, Father, now give me what I had before the foundation of the earth. Yes. É aí que Deus diz, Jesus fala para Deus: Pai, agora por favor me dá o que eu sempre tive antes da fundação do mundo, que é Ele. That's what he laid down. É por isso que Ele That's what he laid down to put on our garments, human garments. por isso que Ele deitou, Ele Desceu. se despiu, Ele né? se despiu. Para colocar vestes humanas, se tornou homem. Uau. Encarnação. He was clothed in the glory of God. e Ele foi vestido Ele é de vestido com a glória de Deus. Wow. That's good. This is the part of the podcast we're not going to release it. This is private. No, it's private. This is Yes, good. This it's is fine. No, it's not. It's fine. Jesus, we're so grateful for your love. We're so grateful for your mercy. We're so grateful for the privilege, hey, Jesus, to walk with you. In fact, we understand that you are our inheritance, Lord. And we are so hungry, and we still pursuing your presence, pursuing your glory, pursuing you, Jesus, every single day. Every single day. To be in your presence is is a gift, is a blessing, Lord. So thank you for this time. Thank you
for everyone that's going to watch this podcast, that's going to be in touch with this message, Father. Thank you, Probably Jesus. cut to pieces. Yeah, help us, God, help us remove the heresies that were said.